Atenção, ouvintes! Nós estamos no ar! O texto nos diz aqui, meus irmãos, algo que eu quero falar sobre a personalidade do Senhor. Né? Os textos do Antigo Testamento nos revelam muito sobre o caráter e a personalidade do Senhor nosso Deus. Em momentos das nossas vidas, você pode ter certeza que Deus, ele nunca, jamais, ele fica, vamos dizer, passivo, né? Ou indiferente, né? Às situações que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Deus, ele jamais fica passivo ou indiferente às situações que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Situações que podemos enfrentar. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação adversa qualquer, ou então quando se levantam, né, as circunstâncias, as adversidades, as lutas da nossa vida, você pode ter certeza que Deus, ele não está indiferente sobre tudo isso. E na nossa vida, nós temos a escolha de como nós vamos proceder mediante as situações. Né? Nós vemos isso, claro, nos livros dos Salmos, quando, por exemplo, Davi, tantas vezes, ou os salmistas, eles diziam: eu sou fraco, porém tu, ó Deus, é forte, né? O Senhor é forte, né? O Senhor é a minha força, né? Ou então lá no Salmo 27, Davi diz, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, né? Em momentos que foram escritos esses salmos, essas poesias, né? Canções, hinos de louvores ao Senhor, não eram momentos lá de grande celebração. Muitos deles foram escritos dentro de cavernas, não é? Em que Davi apelava ao socorro do Senhor, sabendo que Deus é quem podia solucionar ou então trazer solução à situação em que ele estava vivendo naquele tempo. Davi, ele foi perseguido por inimigos fortes, por exércitos, por reis, até mesmo em dado momento foi perseguido por um de seus filhos. Ele sempre colocando no Senhor, buscando no Senhor o seu socorro. E no texto que nós lemos aqui, nós vemos que o profeta está dizendo aqui assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, ou seja, eles têm sede, buscam por água, não encontram água porque não existe água, não é? Não existe água, eles buscam por água, mas não há água, eles buscam matar a sua sede, mas não há como, e a sua língua se seca de sede. Aí o Senhor diz assim: mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Então você veja que os homens estavam procurando, né, em um momento de aflição e necessidade, buscar romper buscar o fim dessa necessidade, buscar a solução para a situação que eles estavam vivendo, que no caso ali era a sede. A língua deles se secava de sede, e o Senhor disse para eles assim: mas eu, o Senhor, os ouvirei, o Deus de Israel, não os desampararei. Ou seja, para aquele momento de aflição, para aquele momento em que eles tinham uma necessidade, em que eles buscavam uma solução, o Senhor estava dizendo: eu não vou deixar eles buscando, né? Embora eles tivessem que buscar imediatamente em mim, que sou o Deus deles, em mim que sou o Pai, em mim que sou o Deus que cuida da vida deles, que sou o Senhor da vida deles. Embora eles não tenham vindo direto à fonte, né? O Senhor está dizendo: eu não vou deixar eles desamparados. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou vendo o meu povo, estou vendo o meu povo em aflição, sofrendo, padecendo por determinada adversidade que lhes surgiu, e eu não vou, como se Deus estivesse dizendo assim: eu não vou ficar aqui esperando eles virem até mim, né? Como se Deus estivesse dizendo assim: vou ficar aqui só assistindo para ver até que horas que eles vão ficar buscando pelos seus próprios recursos, né, solucionar os seus problemas. Não, Deus está dizendo: eu não vou deixá-los desamparados, vou aproveitar esta situação e vou usar esta situação para mostrar a eles que eu continuo sendo um Deus misericordioso, compassivo, que mantém os meus olhos sobre a vida deles, que mantém o meu cuidado, meu olhar cuidadoso sobre a vida deles. Então,
O que o Senhor disse para aquela situação? O Senhor não disse assim: vou lhes enviar um copo d'água, né? Vou lhes enviar uma caixa d'água, vou lhes enviar uma piscina. Não, o Senhor disse muito mais do que isso no verso 18: eu abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Ou seja, o Senhor estava dizendo: muito mais do que eles poderiam imaginar é o que eu vou fazer para solucionar, para trazer alívio à sua aflição, né? E resposta à sua necessidade. Alívio à sua aflição e resposta à sua necessidade. Como que alguém poderia um homem encontrar um rio em cima de um monte, né? Ou então como alguém poderia encontrar uma fonte no meio dos vales? Ou então como alguém poderia encontrar tanques de água em lugares de terra seca, ou no meio do deserto encontrar um manancial? Se não algo feito como uma provisão específica da parte do Senhor para um povo que estivesse passando por tamanha necessidade em um tempo de aflição. O Senhor estava dizendo: eu não vou deixar eles assim, não vou deixar eles padecendo neste tempo, nesta aflição, nessa necessidade, mas vou fazer algo tão grande, tão extraordinário, que eles verão que eu sou um Deus que os ama. Então você veja, meus irmãos, que quando o nosso Deus e Pai enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, Ele fez ali a sua expressão máxima de amor. Quando Ele enviou um Salvador, Ele não enviou um anjo do céu, não enviou um arcanjo, um querubim, um serafim, não enviou um grande profeta que já havia morrido de volta à vida, mas Ele enviou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, como o próprio Jesus disse lá em João 13,16, o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a expressão máxima do amor de Deus, de ter enviado o seu Filho santo, puro, para morrer no lugar dos pecadores como eu e você. Então Deus, quando Ele demonstra o seu amor por nós, Ele não demonstra fazendo qualquer coisa. Ele demonstra o seu amor por nós, né, fazendo algo sempre grandioso. E a expressão máxima do amor de Deus já foi dada para nós em Cristo Jesus, já nos é suficiente, porque através de Jesus nós podemos ser trazidos de volta, não é, a presença do Pai. O próprio autor da carta aos Hebreus, ele diz que agora nós temos um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, nosso eterno e sumo sacerdote, pelo qual nós podemos entrar confiadamente, ou dependendo da tradução, ousadamente, ante o trono da graça de Deus o Pai. Então, você veja que neste texto, que esse texto nos revela? Ele nos revela que Deus, quando Ele olha para a nossa aflição ou para a nossa necessidade, Ele não olha para a nossa aflição, para a nossa necessidade como aquela visão de bem feito, né? Ou então de quero ver quanto tempo vai suportar, né? Mas o Senhor muitas vezes permite situações na nossa vida para que a nossa fé seja aprovada, né? Recorramos a Ele, e quando nos falta fé para ir imediatamente a Ele, o que Ele faz? Ele continua nos esperando, não é? Ou Ele se compadece de nós e envia um socorro, envia uma resposta, envia uma provisão para nós. Deus, Ele continua abrindo portas de escape, mas como eu gosto de lembrar a letra de uma canção que diz que escape não é vitória, é livramento, né? Saída de emergência. E isso é verdade. Deus, Ele continua abrindo saídas de emergência, Ele continua abrindo portas de escape, mas muito mais do que isso, Ele quer operar na minha e na sua vida algo muito maior. Talvez você que esteja aí nos ouvindo ou nos assistindo, quem sabe, neste momento tem passado por momentos de aflição, de desespero, em que muitas vezes você diz assim: olha, eu realmente já
já não sei mais o que fazer, mas o Senhor está trazendo esta palavra ao seu coração hoje para te dizer que Ele pode e quer operar na sua vida um grande milagre que vai fazer com que essa situação seja revertida e o nome dele seja glorificado. Nós continuamos crendo que Deus continua agindo e trabalhando. Lembra-se do que Jesus falou? Jesus falou assim: eu estou trabalhando e meu Pai continua trabalhando ainda, né? Ou seja, o céu continua em plena atividade, continua em pleno serviço, né? E como diz também a letra de uma canção, o céu inteiro se move, né, para ver a gente vencer. Lembrando que o inferno é a morte e Satanás com todos os seus demônios e o pecado já foram vencidos na cruz do Calvário, mas nós somos tentados a cada dia, né? E vamos vencer cada uma dessas tentações até que cheguemos lá na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você veja que o que este texto nos revela? Revela um povo aflito, um povo necessitado e um Deus que se importa com a necessidade e a aflição do seu povo. E você pode receber neste dia esta palavra do Senhor no seu coração, que seja qual for o período que você esteja vivendo na sua vida, Deus tem mantido os seus olhos, o seu amor cuidadoso voltado para você. Para quê, pastor Wesley? Para que você não pereça no meio do caminho, não desista da caminhada, mas continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, não é? Mantendo a nossa fé firme nele, que sabendo que todas as nossas necessidades serão supridas em glória segundo as suas riquezas, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, neste momento, unir a sua fé à minha. Nós vamos juntos orar ao Senhor Jesus. Vamos lá? Nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que ouvimos, Senhor, neste momento a Tua santa palavra. Queremos te agradecer, ó Pai, por saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está trabalhando, Senhor, em nosso favor, que o Senhor se importa com a nossa dor, se importa, Senhor, com as adversidades que enfrentamos, o Senhor se importa com as dificuldades que enfrentamos e queremos pedir, ó Pai eterno, que no dia de hoje a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor se estendam também, ó Pai, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos estão acompanhando neste momento pela rádio DTG, também pelo Facebook Missão a Deus Toda Glória, Senhor amado, e pedir que o Senhor traga aos corações aflitos, Senhor, uma gota de consolo no dia de hoje, Senhor amado, fazendo com que a fé deles seja reanimada pelo ouvir da Tua palavra, que eles sejam, meu Deus e meu Pai, neste dia, alcançados pela Tua misericórdia, Tua graça, pelo Teu favor, sejam alcançados, ó Deus, pela Tua provisão. Se houverem enfermos, ó Pai, que a Tua cura alcance, Senhor, se houver alguém, Senhor, necessitando de uma porta de emprego, que esta porta se abra. Se houver alguém, Senhor amado, padecendo por alguma aflição, algum momento, Senhor amado, de adversidade no seio da família, que sejam alcançados, ó Pai, neste momento pela Tua misericórdia, Tua graça, e eles possam, ó Deus, vivenciar, Senhor, algo extraordinário da parte do Senhor, Senhor, para que testemunhem daquilo que o Senhor fez e busquem ao Senhor a cada dia mais, ó Pai, lembrando-se de que o Senhor é um Pai amoroso que cuida de nós, ó Pai, e se importa conosco. Queremos te louvar e agradecer no dia de hoje, ó Deus, por saber que a Tua palavra é suficiente, Senhor, para qualquer que seja o momento que nós estejamos passando em nossas vidas. Te pedimos e agradecemos tudo isto no nome de Jesus, e assim juntos dizemos amém e graças a Deus.